Qual meme coin é a melhor opção para investir enquanto ainda dá tempo para lucrar pesado em 2025? Será que é a Baby Doge, a Bonk, a Flock, as maiores como Shiba Inu e Dogecoin? Nesse vídeo você vai descobrir exatamente a resposta para essa pergunta, porque eu preparei uma comparação entre essas principais meme coins e vou explorar quais podem ser as melhores opções para cada tipo de investidor. E a gente vai comparar aqui as meme coins com base no tamanho delas e no perfil de meme coin. Eu acredito que a gente pode considerar até a Bonk como blue chip. De Flock até Baby Dogecoin, a gente pode considerar mid cap, e abaixo disso, né, a gente tem as small caps, essas meme coins pequenas aqui que são lançadas na Moonshot e no Pump.fan. A gente tem algumas diferenças na hora de refletir sobre isso. Tem gente que acredita que mais arriscado ou menos arriscado vai ser um fator determinante, mas para ser sincero, eu acredito que isso aí é besteira, porque todas as meme coins têm um perfil de risco parecido, tirando a única diferença grande que entra das small caps para as mid caps. Quando a gente está analisando Baby Dogecoin para cima, o risco delas é consideravelmente menor do que os riscos dessas moedas, principalmente porque a gente usa meme coins pequenas da Solana com o objetivo de fazer um trade, que geralmente é rápido e que pode ser extremamente arriscado. Mas entre mid caps e blue chips, nós não temos uma diferença tão grande assim. Na verdade, eu acredito que a única diferença é no potencial de retorno, que no caso das blue chips costuma ser um pouco menor. Falando de potencial de retorno, a gente tem uma diferença grande, né? Porque essas moedas pequenas, obviamente, têm um potencial maior do que as moedas grandes. Vamos analisar, por exemplo, a situação da Dogecoin. De 54 bilhões de dólares, para ela duplicar de valor, a gente precisaria de mais 54. E concorda comigo que isso não é uma quantidade pequena de dinheiro? O que vocês acham que é mais fácil? Uma criptomoeda como a Dogecoin conseguir mais 54 bilhões de dólares? Ou uma meme coin como essa Rock aqui, por exemplo, que tem 10 milhões de dólares em valor de mercado, duplicar e conseguir mais 12 milhões. E quando a gente fala dessas meme coins aqui, principalmente as que estão sendo lançadas, geralmente ficam na casa de 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil. Mas como nós estamos falando de moedas de espectros completamente diferentes, a gente também precisa ser honesto. Pode ter uma relação entre o risco e o retorno. Nesse caso, a Baby Doge acaba se posicionando ali como uma opção incrível porque ela tem um risco muito pequeno considerando o potencial de retorno dela. Até porque a Baby Doge tem uma das coisas que poucas outras meme coins têm, que são fundamentos verdadeiros. Se a gente fala de Shiba Inu, por exemplo, ela é famosa por ter vários fundamentos. Ela tem a Shiba Swap, Shibarium, projetos de metaverso, diversas outras frentes. Entretanto, nenhum desses fundamentos tem usuários de verdade, volume de verdade e relevância de verdade. Infelizmente, projetos como o da Bonk têm fundamentos muito mais reais do que o da SHIB, independente de uma valer 14 bilhões de dólares e a outra valer um pouco menos de 3. Existe uma diferença muito grande entre valor de mercado e existe uma diferença maior ainda entre o valor desses fundamentos, porque a Bonk tem o BonkBot, que é simplesmente o bot mais utilizado para trade de meme coins hoje em dia dentro da Solana. Porque se a gente analisar os dados do próprio BonkBot, a gente vai conseguir ver uma coisa incrível. Olha só, ele já teve 436 mil usuários, 67 milhões de trades, 10 bilhões de dólares em volume de trade dentro dele. Ele tem dados reais. Fundamento verdadeiro é uma coisa que poucas moedas têm, no caso das meme coins, e isso é a única coisa que faz diferença em termos de fundamentos, principalmente comparado com a comunidade. As moedas que têm a maior comunidade costumam ser as mais interessantes. Por quê? Dogecoin nunca teve fundamento e ela conseguiu ir para o alto simplesmente por causa de comunidade. Shiba Inu, o que fez ela se tornar tão grande assim foi a competição com a Dogecoin e o sentimento de comunidade que se criou. A Pepe nunca teve nada e ela cresceu desde o início com o ideal ali, né, de superar Shiba Inu e Dogecoin, estabelecendo a nova era das meme coins. Ela tem muita
comunidade, tem um sentimento de inimigo em comum, mas não tem fundamento nem verdadeiro nem falso. Dog with Hat é outra que não tem fundamento, nunca teve, e ela é literalmente um cachorrinho com um chapéu. Bonk é uma das poucas que tem fundamento, e Flock, Peanut the Squirrel, e enfim, a maior parte delas não tem e não precisa ter, porque comunidade é a parte mais importante. Eu já vou começar aqui a fazer essa comparação entre as meme coins, mas primeiramente eu quero dar uma palavrinha do patrocinador desse vídeo, a Easy.ai. A Easy.ai é um projeto de inteligência artificial 100% brasileiro e focado na descentralização e na sua privacidade como usuário. Prova dessa privacidade é que logo ao abrir o site você é recebido com um chat anônimo e também com a opção de logar com a MetaMask, que acaba sendo uma opção que não recolhe nenhum dado de você. E o mais legal é que a Easy.ai é uma ferramenta poderosíssima e honestamente eu nunca vi uma coisa parecida. Dá para escolher entre 168 modelos diferentes, incluindo GPT, Claude, Gemini e todas as outras grandes, e isso tudo num só lugar. O dinamismo é tão grande que você pode escolher qual que você vai querer. Isso sem contar com as outras features como assistentes personalizados e modos de resposta diferentes, como o coding otimizado para a programação e até o web search. Testa a plataforma agora mesmo no link que eu tô deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Quando a gente fala dessas moedas da Solana pequenininhas, né, de Pump.fan, a gente está se referindo a projetos que têm uma capitalização de mercado baixíssima e que existem unicamente com o objetivo de especular. Isso não é uma coisa errada, mas como elas são especulativas, as operações são de compra e de venda e elas sempre têm um pump e depois um dump. Se você souber aproveitar os tipos de movimentação, se você conseguir utilizar as estratégias, que inclusive eu já falei aqui no canal algumas vezes, aí a gente pode ter sim um potencial muito grande, mas o risco é alto e demanda um esforço ativo. Então, se você for um investidor que não está interessado em investir ativamente, né, ficar sempre olhando ali as meme coins, acompanhando o gráfico, setando stops e por aí vai, provavelmente não é uma boa ideia você nem olhar para essas meme coins aqui, porque o risco delas é muito alto e demanda um esforço que você não quer despender. Ela tem um potencial absurdo, porque igual eu comentei antes, as meme coins quando são lançadas na Pump.fan costumam ter capitalização de mercado de 10 mil dólares, 50 mil dólares, e para uma dessas meme coins conseguir ter mais 50 mil dólares, mais 10 mil dólares, é infinitamente mais fácil do que a Dogecoin conseguir mais 54 bi. Existe uma diferença grande e eu acredito que a gente tem um potencial muito maior para essas moedas. Agora, moedas de média capitalização de mercado, né, entre Baby Dogecoin e Flock, nós estamos falando de projetos que têm um risco muito diferente das anteriores. O perfil de risco dessas moedas aqui é bem alto, principalmente considerando a média do mercado, mas ele é muito menor do que das outras, porque olha só, ele praticamente nunca cai para zero. A própria Baby Dogecoin, mesmo estando dentro de um bear market, conseguiu manter uma comunidade tão engajada que ela sempre conseguiu retomar um movimento de alta, ainda que momentâneo, né? Isso é uma prova de que a comunidade é forte o suficiente para conseguir manter o projeto vivo, ainda que com dificuldade um pouquinho, né? Mas não existe dúvida nenhuma que ela tem essa possibilidade, ela consegue criar esse tipo de movimentação. E isso aqui é uma coisa que se repete com todas essas outras moedas aqui. Nesse caso, a gente até tem uma diferença entre propostas, comunidade e entre o próprio meme, né? O hype que esse meme traz para a criptomoeda. E a gente tem algumas diferenças. Na minha visão, a Baby Dogecoin é extremamente interessante porque ela está com uma capitalização de mercado baixa e ela frequentemente consegue trazer o preço dela de volta aqui para cima. Ela conseguiu se manter relevante ao longo de todo esse tempo e agora ela está lançando um fundamento verdadeiro, que é a Pump.fan, que é simplesmente uma cópia da Pump.fan que provavelmente vai existir na BNB Chain, talvez na Solana e talvez até na Ethereum, por causa de alguns prints que postaram ali no Twitter que levanta a possibilidade dela ser multi-chain. Isso seria uma coisa muito interessante, principalmente se houvesse um sucesso relevante. Isso poderia aumentar o hype dela a um nível que ela poderia vir parar aqui entre essas outras. Sem contar que os próprios fundamentos que essa nova plataforma traz já são um aumento tão significante que pode trazer por si só um valor de mercado a mais para essa moeda. Então eu acredito que ela aqui é uma das melhores. Entretanto, nós
temos várias outras meme coins que não tem como objetivo ter esses fundamentos. A Gold Zeus Maximus mesmo é uma que é muito relevante e está com muito hype. Ela conseguiu crescer bastante nesses últimos tempos, inclusive conseguiu sair da esfera só da Pump.fan e ir aqui para o OKX. Entretanto, o hype dela pode ser muito momentâneo. Isso aqui pode ser uma coisa muito mais rápida, que vai entrar, ter uma grande relevância e perder essa relevância depois de um tempo, porém isso vai depender muito da comunidade. Entretanto, a comunidade é a parte mais importante, né? Igual eu mostrei, os fundamentos não são necessários para a gente ter essa construção. Isso vai depender do seu perfil de risco. Essas aqui, ó, como Peanut the Squirrel, que sobem muito rápido, também podem ter uma queda muito rápida. Mas o projeto não tem nada de errado. É um projeto da Pump.fan que conseguiu muita relevância muito rápido por causa daquela narrativa ali do esquilo que foi matado antes das eleições dos Estados Unidos e tudo mais. Mas é uma coisa que muda o tempo todo e que você, como investidor, precisa ficar atento. Esse tipo de projeto, principalmente se você olhar aqui e ela tiver um pump no contrato, você precisa ficar ligado porque ela não tem fundamentos, é puramente especulativa e nesse caso tá dependendo ali da força da comunidade. Não é uma coisa errada, mas que tem um perfil de risco diferente, sendo que o potencial é a mesma coisa das outras ou inclusive menor, né? Por exemplo, a própria Baby Dogecoin que eu tô falando bastante aqui ao longo desse vídeo, né? Eu acho que eu vou até parar de usar ela como exemplo, mas como ela tem só 400 milhões de dólares e o potencial de conquistar todo esse hype de volta, eu tendo a acreditar que é uma melhor opção do que esse tipo de projeto. Entrando nessa esfera aqui das grandes meme coins, eu tenho até que tomar cuidado para não receber ameaça de morte, porque toda vez que eu falo as minhas opiniões sobre elas, eu recebo aqui muito hate. Entretanto, o fato é de que elas não têm o mesmo potencial de retorno do que as outras moedas. Eu já expliquei isso ao longo do vídeo, já expliquei isso em outros vídeos. E o risco delas não é tão diferente assim dessas outras meme coins aqui. Primeiramente porque delas, só a Bonk tem fundamento verdadeiro, que é o BonkBot, que inclusive, se a gente olhar, olha só, o tanto de fundamento que tem, né? Muitos usuários, muito volume, tudo é uma coisa verdadeira. Mas tirando ela, todas as outras só têm fundamentos falsos, né? E a comunidade, que é o ponto mais importante. Entretanto, o risco delas é praticamente a mesma coisa do que essas outras moedas aqui, tirando da Bonk, que é a única que tem fundamentos verdadeiros, né? O BonkBot, porque ela depende de narrativa. Eu vou usar a Dogecoin aqui como exemplo, que ela conseguiu ter uma alta grande, olha, de 208% nos últimos dias. E isso aconteceu porque o Elon Musk tweetou lá sobre o departamento de eficiência do governo que vai surgir durante o governo Trump, e a sigla desse departamento, né, tem o nome de Doge. Entretanto, isso é uma narrativa. E ainda por cima, no caso da Dogecoin, é uma narrativa muito artificial, porque ela não foi construída pela comunidade, ela foi construída por uma pessoa e enquanto essa pessoa continuar fazendo esses pumps, a gente até pode ter uma valorização dela, mas a gente já teve no passado esse hype todo diminuindo, inclusive por causa da mesma pessoa. Esse pump todo aqui em 2021 foi do Elon Musk também, e mesmo com esse apoio, ela teve o seu topo aqui em maio de 2021. Olha isso aqui, gente, o absurdo que é. Até mais ou menos aqui assim, em abril de 2022, a gente ainda estava vendo alta de muitos projetos de altcoin. A gente ainda tinha um certo bull market. O bull market pode ser considerado aqui que ele acabou em novembro de 2021. E aqui a Dogecoin já não estava mais no seu topo, porque ela perdeu narrativa, ela perdeu relevância, ela perdeu o engajamento da comunidade, que acabou sendo direcionado para outras frentes. Isso não é um problema, isso é uma coisa normal. Mas percebe que esse é o mesmo risco dessas outras moedas aqui? Porque para o Peanut the Squirrel perder essa relevância, basta que a historinha dele pare de circular. Basta que o hype morra e que ele seja redirecionado para outra meme coin da vez. Não tem nada de errado em fazer o trade desse tipo de moeda para aproveitar essas grandes movimentações, mas tem tudo de errado em acreditar que segurar esse tipo de moeda é uma boa ideia, e é completamente errado de acreditar que esse tipo de moeda aqui tem um risco infinitamente maior do que esse aqui, porque não é. O risco é basicamente a mesma coisa.
Small caps são interessantes para quem quer ter muito lucro e está disposto a ter um esforço ativo para poder fazer isso acontecer. Mid caps são interessantes para poder fazer um swing trade, uma movimentação de curto prazo, sempre atento se ela tem fundamentos verdadeiros ou se ela está tendendo a apresentar isso, ou se ela depende puramente de comunidade. As blue chips, embora sejam gigantescas e tenham comunidades muito grandes, não têm um perfil de risco tão menor assim do que as outras, mas têm um potencial bem menor. Inclusive, se você estiver procurando por investimentos com alto potencial, mesmo que sejam bem arriscados, você pode clicar nesse vídeo aqui, no qual eu ensino a fazer copy trading dessas pequenas meme coins e ganhar dinheiro de maneira automática todo santo dia.